O presidente Emmanuel Macron, presidente da França, fez um discurso muito contundente hoje em Israel, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Isso mesmo. Além disso, você também vai compreender por que o Hamas está fazendo entrega de reféns para Israel e como os Estados Unidos vêm analisando essa atual situação. Estados Unidos está apoiando e incentivando nesse exato momento um ataque por terra de Israel? Sim ou não? Bom, essas e outras notícias contextualizadas para você com o olhar da geopolítica vai ser aqui agora nesse exato momento. Então, com tranquilidade, vamos aos fatos, tá? Rodrigo Rodrigues, Geo Brasil, e eu já começo nesse primeiro bloco analisando a chegada e o discurso forte de Emmanuel Macron. Isso mesmo, o presidente da França fez um discurso hoje ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tá? Eu separei alguns pontos importantes aqui desse discurso para você entender o nível e o tom que os dois líderes colocaram, principalmente dando o recado para o Hezbollah, tá? Então vamos entender o seguinte, eu acho que é muito óbvio para você compreender que a França, sim, apoia deliberadamente Israel. E o Macron fez o seu discurso, já chegou falando que Israel não está sozinho nessa guerra. O que surpreendeu dentro do discurso do Macron foi a ideia de montar uma coalizão com as principais potências do mundo no combate ao terrorismo, tá? Essa coalizão seria semelhante a uma coalizão que existe até hoje, tá? No combate ao Estado Islâmico, uma coalizão que atuou principalmente dentro do Iraque e da Síria. A ideia seria colocar dentro desses objetivos o Hamas também, ou seja, resgatar a ideia dessa coalizão no movimento de uma intervenção de fato em território. Olha a proposta do Macron, tá? O Benjamin Netanyahu, diante disso, ele não deu nenhum posicionamento a respeito disso, tá? Ele não embarcou nesse discurso, mas fato é que posteriormente a esse pronunciamento, os dois devem ter ficado ali naquela resenha e vamos ver se isso é possível ou não, tá? Fato é que o Emmanuel Macron ele deixou claro que Israel e França são democracias que estão em busca de uma solução. O Emmanuel Macron deixou claro também, reforçando o posicionamento dele França, tá? Que a solução para a questão da Palestina é sim a criação de dois estados. A criação, de fato, do Estado da Palestina e do Estado de Israel. Ou seja, a solução é a convivência, tá? Pacífica desses dois territórios, tá? O que me chamou a atenção particularmente, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes antes de chegar até aqui para te entregar esse conteúdo, é que o Macron ele deixou um recado, gente, muito importante e direto ao ponto, tá? O famoso papo reto para o Hezbollah. Lembrando que você tem na faixa de Gaza o Hamas atuando e mais ao norte, no sul do Líbano, fronteira com Israel, você tem a ação do Hezbollah. Lembrando que tanto o Hamas quanto o Hezbollah têm ali na sua organização braços políticos. O Hamas e o Hezbollah, além do braço político, também tem o seu braço armado, tá? E ele, Macron, deixou um recado claro para o Hezbollah. Não tentem entrar nesse conflito. Não tentem entrar na guerra. Ele reforçou falando que caso, veja você, caso o Hezbollah tente entrar de fato, mergulhar nesse confronto ou conflito, nós poderemos ter uma escalada, olha só, podemos ter uma escalada dessa guerra.
E essa guerra pode escalar num nível que podemos verificar aí outros países do Oriente Médio adentrando esse conflito. Quando o Macron ele deu uma respirada, parou de falar, agradeceu ali, fez uma menção honrosa basicamente ao Netanyahu, o Netanyahu assumiu a palavra e fez mais um posicionamento muito forte. Então o Macron já deixou o recado: Hezbollah, não tenta, vai ficar ruim para você. E o Netanyahu ele veio na sequência, gente, já falando o seguinte: se o Hezbollah entrar na guerra, ele vai se arrepender profundamente. Veja você, eu vou repetir, tá? Olha o que Netanyahu falou. Se o Hezbollah entrar na guerra, ele vai se arrepender profundamente. E a população libanesa, infelizmente, também vai terminar sofrendo os reflexos do Hezbollah. Gente, que recado pesado, visto que nós estamos em um momento de tensão na fronteira entre Israel e o Hezbollah, ou seja, entre Israel e o sul do Líbano, tá? O Netanyahu, depois ele focou em falar do Hamas, falou que o Hamas era um teste para o Ocidente e a civilização. Ele basicamente coloca que a civilização do mundo está sendo ameaçada, é um grande teste. E caso o Hamas vença essa batalha, tiver qualquer possibilidade de vitória do Hamas nessa batalha, ele coloca que toda a civilização do mundo estará em risco. Olha só, é uma batalha, ou seja, contra uma barbaridade, contra um bárbaro, tá? Contra um grupo não civilizado e ele, né? Ele e as outras potências ocidentais se colocando como um mundo civilizado, tá? Ou seja, é um teste e é uma agressão a toda a civilização mundial. Não podemos deixar o Hamas vencer, tá? Isso aconteceu hoje de manhã, então muitas notícias, análises estão chegando para a gente ao longo do dia, tá? O fato é que ele fala, né, o Netanyahu, que é uma luta entre o eixo do mal e o mundo livre. Ele se coloca como um mundo livre, tá? É um ponto importante para a gente analisar. Bom, ontem também, né, ao longo dessa semana, tivemos ali um movimento do Hamas em relação à liberação de reféns. Esse é o nosso segundo bloco de análise para o conteúdo de hoje, tá? Você sabe, né? O início desse confronto começou ali oficialmente no dia 7 de outubro, tá? Quando o Hamas ele rompe a fronteira com Israel, adentra o Estado de Israel também por fronteira terrestre, chega também aí pelo espaço aéreo e assim por diante. Tivemos algumas cenas rodando o mundo naquele momento, principalmente ali de sequestro de uma população civil, principalmente ali em motocicletas. Eu não sei se você já chegou a ver, mas eles estavam adentrando o espaço com motocicleta, agarrando a galera, colocando na moto e levando, tá? Bom, Israel contabiliza aí algo em torno de 200 reféns, tá? E nós sabemos que além de 200 reféns israelenses, temos outros reféns de diversas outras nacionalidades. Então tem norte-americano, tem canadense, tem espanhol, tem francês, tem brasileiro, você sabe disso, e por aí vai, tá? Os reféns, segundo o Hamas, estão mantidos em local seguro. Esse local seguro é o túnel. Aliás, são os túneis, tá? E até o dia 23, ou seja, no dia de ontem, o Hamas liberou no total 4 reféns. Pouca coisa, né? Mas no dia de ontem, o Hamas fez a liberação de 2 reféns, 2 senhoras, 2 idosas, que deu um depoimento muito forte, falando que a vida dela se transformou no verdadeiro inferno, né? E que foi mantida ali sob os olhos, né, próximos ali do Hamas e que foi liberada pelo Hamas, acenando aí um movimento de proximidade de um possível diálogo com Israel, tá? Nós sabemos que Israel vem se preparando para uma incursão dentro do território da faixa de Gaza,
fez uma incursão, um ataque recentemente, mas de uma pequena proporção, que seria basicamente um ensaio do que está por vir, tá? E nós sabemos que nesse exato momento é uma estratégia do Hamas entregar reféns, tá? O que o Hamas pensa na questão de reféns? A ideia central do Hamas é conseguir reféns para fazer a troca de reféns por prisioneiros. Então, o grande ideal, uma prática que o Hamas realiza é conseguir reféns e realizar essa troca com prisioneiros que estão em posse de Israel. Israel não quer diálogo. Nesse momento, não tem qualquer tipo de acordo para a liberalização de reféns e a libertação de prisioneiros. Israel se nega a começar esse diálogo, não tem desenrolo, tá? O Hamas, vendo que não tem como negociar refém com prisioneiro, partiu para a próxima estratégia, que é o quê? Pensa comigo. Se Israel está se preparando, está à beira de invadir Gaza, eu liberando o refém, eu consigo retardar esse movimento, essa incursão de Israel por terra. Então, essa é a atual estratégia do Hamas, tá? E ele prometeu que até quinta-feira novos reféns serão liberados. Aí para e pensa comigo. Eu, Israel, vou fazer uma incursão em busca da libertação de reféns. O Hamas está libertando reféns. Então agora não é o melhor momento para fazer essa incursão. Então com isso o Hamas ele consegue adiar a incursão de Israel, tá? Essa é a estratégia de Hamas frente a Israel, tá? Outro ponto importante. Israel, gente, está se preparando para entrar e para ocupar Gaza. Isso é um fato. Quando Israel entrar, ela vai entrar para ocupar Gaza. E aí, veja você, por tempo indeterminado. Vai entrar e vai ocupar Gaza, sabe lá por quanto tempo vai manter Gaza ocupada. Só que isso não está acontecendo. Por quê, Rodrigo? Vamos lá. Um movimento de pressão hoje dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fala assim, ó, Biden, fala para o Netanyahu. Cara, eu super entendo. Você precisa dar uma resposta, mas ó, para e pensa, vai com calma. Não é o momento agora de invadir Gaza. Eles estão liberando reféns. Tem refém norte-americano, estadunidense. Não faça isso agora. Respira, segura um pouquinho a onda. Só que a cada dia que passa, o Netanyahu ele não dá essa resposta mais energética à população israelense, de fato, ele começa a ser fritado no governo. Isso porque uma crise já está instalada. Nós temos uma ala dentro do governo de Israel, uma ala mais militar, que fala, ó, temos que atacar. Por que estamos demorando tanto? Bora para cima, tá na hora. Aliás, já passou do tempo. Nós vamos esperar até quando? E existe uma outra ala, uma ala mais política, falando, olha, não é o momento de atacar. É o momento de compreender. É o momento de dialogar. É o momento de buscar uma solução para a gente conseguir esses reféns de volta. É o momento, infelizmente, goste você ou não, de abrir algum tipo de negociação. Por um exemplo, negociaram e foi possível entrar ajuda humanitária. Rodrigo, mas entraram aí cerca de 50, 70 caminhões, não dá para nada. Concordo, mas já aconteceu. E para haver essa liberação de entrada de caminhões de Egito até a faixa de Gaza, ou seja, passando por Rafah, teve que dialogar com Hamas. Teve que dialogar com quem é o representante da faixa de Gaza. E aí, goste você ou não da ideia, quem hoje politicamente domina o território é o Hamas. Então Israel, em algum momento, precisou dialogar, e é logicamente que tem ali os intermediadores, Estados Unidos é um, o Catar é outro, tá? Tem ali o meio de campo para você conseguir dialogar e essa ajuda humanitária adentrar. Aí começam as guerras de narrativas, falando, olha, a ajuda humanitária entrou, mas quem pegou esse caminhão foi o Hamas de novo. E aí, como é que fica essa questão? Deixa a ajuda humanitária entrar ou não? Entrou pouco, não é o suficiente. Existe a necessidade de entrar combustível também.
combustível fundamental para a geração de energia elétrica. Tem muitos hospitais que já estão desabastecidos de energia. Tá? Para o gerador funcionar, ele vai precisar de combustível, não tem combustível, eu não consigo realizar a manutenção da vida, a cirurgia. Olha o caos que está instalado dentro da faixa de Gaza. E com isso, dentro do governo de Netanyahu, tem uma pressão para realizar a incursão e tem uma pressão para falar não é o momento. E aparece os Estados Unidos da América falando, segura, não é o momento. O Hamas está entregando reféns, segura. Com isso, o Hamas ele vai cozinhando e fritando cada vez mais o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tá? Bom, foi conteúdo denso para você, tá? Eu quero que agora você faça o seguinte, curte esse conteúdo denso, pega o link, compartilha ele em outros grupos, gente. Aliás, aqui na descrição eu vou deixar um link para você entrar em nosso grupo gratuito no WhatsApp. Lá eu vou sempre te atualizando e contextualizando notícias para você compreender tudo o que vem acontecendo nesse mundão. Que, na boa, gente, são muitos assuntos. Todos os dias tem muita coisa. Então, para você conseguir parar, roteirizar, filtrar, até te entregar esse conteúdo de qualidade, leva tempo. E aqui eu faço uma curadoria. Ou seja, eu vejo as principais notícias, contextualizo e te entrego para você fomentar, criar a sua opinião, tá bom? E, logicamente, deixa aqui o teu comentário, ele é importante demais para o nosso canal. Bom, atualidade, hoje é terça-feira, amanhã eu volto para você. Beijo no teu coração, curte, compartilha e faz a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo, tá? Para você que ouve a gente na plataforma Spotify, um beijo também no teu coração e não esquece de seguir no Instagram, @geobrasil. Tá tudo aqui na descrição. Eu fico por aqui, um beijo no teu coração, forte abraço. Até mais.